Vocês vamos adorar e invocar o nome do Senhor neste momento. Queria que você fechasse os seus olhos agora nesta hora e que você começasse a falar com o Senhor. Levante a sua voz, se renda, abra o seu coração para Ele neste momento. Comece a falar para o Senhor das suas necessidades, daquilo que você precisa, daquilo que você espera no Senhor. Fale com o Senhor. Derrame o seu coração diante da presença dEle, que já está aqui neste lugar. A palavra de Deus diz que onde se reúnem dois ou mais no nome dEle, Ele estaria presente. E a presença dEle é real aqui no nosso meio. A presença do Senhor é real, é verdadeira. Você pode fechar os seus olhos e pedir: Senhor, deixe-me sentir a Tua presença. Eu quero que essa presença venha tomar a minha vida. Eu quero que essa presença venha envolver o meu coração. Eu me entrego, eu me rendo por completo diante da Tua poderosa presença, Pai. E tudo que eu necessito na minha vida é da Tua presença, é da Tua presença, Pai. Nós ansiamos pelo Senhor, ansiamos pelo Teu mover, pelo Teu agir em nosso meio. Nós queremos mais de Ti, queremos Te conhecer, queremos estar contigo, Pai. E nessa hora nós abrimos o nosso coração para que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor deseja fazer. Mexa dentro de nós, Pai, naqueles lugares mais secretos, mais escondidos, onde só o Senhor conhece e onde só o Senhor tem poder de entrar, de penetrar. Faça isso, Pai, nesta hora, porque nós pertencemos a Ti. A minha vida é Tua, a minha família, a minha casa. Nós somos Teus e nós Te pedimos: reina sobre nós, Senhor, reina sobre nós, manifeste o Teu poder e a Tua vontade em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E toma a direção, Senhor, de todo este momento que iremos passar aqui agora, de todo este culto. Seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Quantos estão felizes de estar na presença de Jesus? Você tem a oportunidade, você que está aqui, você que está na sua casa, de poder adorar, de poder se alegrar, de poder viver uma vida intensa com Jesus. A vida com Ele é muito mais feliz. E é isso que você vai ter a oportunidade de fazer agora, com o seu corpo, com as suas mãos, com a sua voz. Você vai ter a oportunidade de se entregar a Jesus em adoração. É para isso que nós somos criados. Existe uma fonte de águas vivas a jorrar do seu interior. E você pode colocar essa fonte para borbulhar, para se movimentar. A presença de Deus, ela movimenta as nossas vidas. E eu quero convidar você na sua casa também a arrastar os móveis, a dar espaço. É hora de celebrar na presença de Jesus. Aleluia!
Senhor, chamar assim como Zaqueu, subindo numa árvore. Nós queremos chamar a tua atenção para nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, que os nossos olhos sejam fixos em Ti e os Teus olhos sempre fixos em nós. Em nome de Jesus, traz, Senhor, um coração quebrantado, um coração, Senhor, contrito. O Senhor não desprezará. Oh Deus, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Oh Deus, vem Jesus, vem com tua glória, vem, Senhor, nos iluminar, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, venha, Deus, enche este lugar.
que a tua vara e o teu cajado me sustentam, Senhor. E mesmo que eu ande em meio ao frio, ou mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você pode dizer isso? Não temerei mal algum. Não temerei mal algum. O Senhor é o meu Deus, meu alto refúgio, a minha fortaleza, o teu cajado, a tua vara me sustentam. Em ti eu sou firme, em ti eu sou constante, em ti eu sou abundante. Oh Deus, eu tenho tudo porque tenho a ti, Senhor. Oh Deus, mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos,
nós sempre falamos, que esse momento não seja um momento à parte do culto, que esse momento não seja um momento diferenciado, mas que seja uma extensão da nossa adoração. Nós estávamos agora adorando com as nossas vozes, com as nossas mãos, mas que agora continue sendo uma extensão dessa adoração. Em Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma promessa de Deus aqui para nós, mas não simplesmente uma promessa que acontecerá de forma automática, mas uma promessa que para acontecer precisa um passo de fé, precisa uma atitude nossa, é algo condicional a uma atitude nossa. E quando eu olho o verbo honrar ao Senhor, o texto não diz contribua com os teus bens, o texto não diz ajude a obra do Senhor, não, honre ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. E quando você vai olhar o significado da palavra honrar, ela significa distinguir. Então o autor do texto, ele nos instrui a distinguir o Senhor em nossa vida, inclusive em relação às nossas posses, inclusive em relação aos bens que Ele mesmo nos proporcionou a ter. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus em nenhum momento Ele pede e Ele precisa dos recursos, Ele precisa do nosso dinheiro, mas Ele deseja que nós o honremos com aquilo que Ele tem nos abençoado, que nós o honremos com os bens, com as nossas posses, com o dinheiro que nós temos. Só o prazer de virmos aqui ofertar, só o desfrute de vir aqui trazer os nossos dízimos é sinal de que Ele já nos abençoou. Se nós estamos trazendo algo, é porque o Senhor já nos concedeu a ter algo. Então venha com esse coração, venha com esse entendimento de que você vindo aqui participar, vindo até o altar do Senhor, participar desse tempo, desse momento, você não só estará honrando ao Senhor, mas estará desfrutando de um privilégio de poder contribuir para uma obra tão poderosa, uma obra que salva vidas, uma obra que liberta cativos, uma obra que cura enfermos. Venha com esse coração alegre, com esse entendimento que o Senhor é dono de tudo, que absolutamente tudo que nós temos é provisão do Senhor, e toda a riqueza, toda a prosperidade que vem da parte do Senhor, ela precisa ter um viés missionário, ela precisa ter um viés de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o desejo do Senhor, que sejamos uma igreja sensível à necessidade de todos aqueles que estão ao nosso redor. O desejo do Senhor é que sejamos uma igreja provedora, não uma igreja provida, mas uma igreja provedora, uma igreja que semeia na terra, uma igreja que semeia na cidade. Então venha com esse coração, venha ofertar em sinal de honra ao Senhor, em sinal de adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos. E você que está nos assistindo, você que não está podendo participar desse momento, você que de repente é do grupo de risco e não está podendo vir aos cultos, vai ter aí do lado no vídeo a conta bancária da igreja. Você também pode vir aqui de segunda a sexta, de 10 da manhã às 17 horas. A igreja estará aberta, você pode vir ofertar, o gasofilácio vai estar aqui. Não deixe de participar desse momento, ou através da conta bancária, ou vindo aqui durante a semana, trazendo a sua oferta, o seu dízimo, as suas primícias. Não perca a oportunidade de ofertar e de honrar ao Senhor. Deus abençoe a todos.
podermos participar desse momento, momento onde nós investimos em algo que é eterno, Pai. Te louvamos porque temos o privilégio também de, através da nossa fidelidade, demonstrar ao Senhor que os nossos olhos não estão em coisas, nem mesmo em nossas contas, mas que acima de tudo os nossos olhos estão no Senhor. Não temos, Deus, intenção de sermos religiosos, de apenas cumprirmos uma obrigação, mas como Roberto disse aqui, queremos honrar o Senhor, distingui-lo, Deus, entre todos, porque Tu és, Deus, maior que tudo, maior que todos. Tem tudo a ver contigo, Senhor. Tem tudo a ver com a pessoa do Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, prosperando, porque sabemos que a Tua presença nos prospera, Tua presença, Deus, nos distingue, mesmo em tempos de crise. Que seja assim na vida do Teu povo que está aqui, os que estão em casa, que possamos viver essa distinção da bênção do Senhor sobre aqueles que são fiéis. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Rapidamente eu queria só dar alguns recadinhos aqui para vocês, né? Que bom que vocês estão aqui, amém? Sejam bem-vindos a esse culto diferente, né? Um negócio difícil de se adaptar, mas nós queremos que vai passar, né? E nós nunca mais seremos os mesmos depois de tudo isso. Glória a Deus, irmãos. Nunca mais seremos os mesmos. E que nós possamos ser esse povo, né, que se mantém fiel. Irmãos, né, vocês sabem que nós ainda estamos no período de 40 dias de adoração e intercessão. O objetivo desses 40 dias era nós orarmos pelo evento do dia 16 de maio, que seria o Aracruz Adora Jesus. Não somente orar pelo evento, mas por tudo aquilo que o evento representa. O objetivo do Aracruz Adora Jesus é um tempo de intercessão pela cidade, pela nossa nação. É um tempo no ano em que nós tiramos especificamente para interceder territorialmente, geograficamente. Um tempo em que nós jejuamos e oramos, gerando algo que nós acreditamos ser um avivamento. E iniciou-se então nesse período dessa pandemia mundial, mas nós entendemos que era o momento de nós continuarmos orando, de nós mantermos nossa postura de oração, mantermos nossa visão de intercessão em relação a esse tempo. Os primeiros dias nós fizemos em casa, né, o relógio de oração, que é de hora em hora, e os últimos dias agora estamos fazendo aqui na igreja. Então, só para deixar bem claro, né, geralmente as escalas são de 1, 2 pessoas, 3 no máximo, mas geralmente é uma pessoa. E nós temos aqui um painel de intercessão, que é o mapa dos continentes, os pedidos de oração e o mapa da nossa cidade e dos distritos que envolvem a nossa cidade. Nós vamos colocar também brevemente, vamos ter o mapa do Brasil. E o objetivo é nós termos um tempo aqui, geralmente é 1 hora, né, cada pessoa, dentro da sua escala. Tem todos os cuidados higiênicos, a igreja é constantemente limpa com álcool, né? Temos ali a mesa com álcool, com as máscaras, com luva, enfim, é uma segurança que nem no melhor supermercado você acha. E com esse cuidado, a gente tem mantido o relógio de oração funcionando. Pastor, eu não coloquei meu nome nesse relógio, mas eu gostaria de vir um dia aqui orar. Vem.
Tá bom? A igreja está constantemente aberta para que nós possamos estar orando. Por quê, irmãos? Porque nós acreditamos que a oração, ela move, ela muda as coisas. Ela muda circunstâncias, ela muda pessoas, ela muda tudo. Então nós temos que orar. E a igreja não pode deixar de ser igreja. A igreja tem que avançar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tá bom? Nós tivemos aí no sábado passado, né? Foi sábado passado, né? Carreata de oração. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, vai ter mais? Sim, nós vamos ter outros momentos de oração nesse formato, né? Algumas pessoas já tem tempo que eu tenho querido a gente ir ao monte orar, um grupo maior de pessoas nos carros, que é aquele local, o último local que nós paramos. Então nós vamos estar agendando, passando para você o dia que nós vamos, tá bom? Mas fique atento em relação à oração, participe da oração, se envolva na oração, se envolva orando. Se você está em casa, ore. Você não pode vir aqui, mantenha o seu horário de oração, tá bom, gente? E o dia 16 de maio, né, pode acontecer um milagre, né? Eu creio em milagres da gente ter, mas é só mesmo um milagre, né, de ter esse evento no dia 16 de maio. Já estava tudo já encaminhado, nós tivemos que reagendar, já estamos reagendando com o Ministério que viria, todas as coisas estão sendo reorganizadas, porque nós acreditamos que nós vamos ter essa oportunidade, mas nós vamos viver essa oportunidade de outra forma. Então, dia 16 de maio nós teremos um evento, sim, que vai ser estilo que nós tivemos sábado passado, estilo carreata de oração, com uma outra estratégia, né? Não vai ser essa estratégia de odiar a cidade, mas vai ser uma estratégia de conquista de cidade também. Então fique atento, porque nós vamos ter, sim, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Mais um por aí. Tá, irmãos, o próximo domingo é domingo de ceia. Então as pessoas que estiverem aqui, né, vão cear presencialmente, e os que estiverem em casa estarão no mesmo formato, né, com os elementos em casa, tomando a ceia. Tá bom? Glória a Deus. E assim, irmãos, sempre que você der o seu nome para vir ao culto, você precisa vir. Porque nós fechamos, né, da quantidade de pessoas nós fechamos, e às vezes ficam algumas pessoas querendo vir, né, a não ser que aconteça uma situação de força maior, né, às vezes a pessoa passe mal ou alguma coisa aconteça. Mas sempre procure avisar antes, porque aí nós podemos colocar alguém no seu lugar para vir no culto, tá bom? Não estou falando com vocês aqui, né? Estou falando com quem está em casa, porque vocês estão ali. Aleluia. Irmãos, parece até repetitivo dizer isso, mas existem palavras, né, que Deus traz ao nosso coração, que nós entendemos que são palavras que elas têm um propósito muito maior do que nos consolar, muito maior do que nos entreter, muito maior do que simplesmente resolver um problema que nós estamos passando. Existem palavras, direcionamentos que Deus dá, pastoralmente falando, né, que eles têm a ver com uma definição de propósito, tem a ver com um destino. E eu gostaria muito que você que está aqui, você que está assistindo de casa, que você pudesse absorver essa palavra como algo que é um desejo de Deus, de nos dar um destino. Porque as circunstâncias atuais no mundo, elas demonstram uma mudança radical do estilo de vida da humanidade. Elas demonstram uma mudança radical na mentalidade da humanidade. Elas significam uma mudança radical na nossa forma de ver a vida.
Por muitas vezes na nossa geração, né, nós que temos aí entre 40 anos, né, e nós temos visto muitas coisas acontecerem, muitas situações, circunstâncias que às vezes acontecem e a gente fica sabendo, e a televisão, e atualmente, né, de uns anos para cá, a internet rapidamente divulga, mas nunca vimos algo que pudesse, de uma certa forma, influenciar e balançar tanto o estilo de vida, né, da humanidade. Você liga um jornal, você assiste o jornal, você vê uma reportagem, você vê alguém falando, é o que se fala, é o que se... Por mais que tente se fugir, né? Aí você pode pensar, poxa, eu estou vindo na igreja e o pastor já está falando disso. Mas eu preciso falar para que vocês possam entender o que isso significa para o mundo. Mas principalmente vocês precisam entender o que isso significa para a igreja. Nós não podemos ficar alienados ao que isso significa para nós. E ai de mim se eu não trouxer esse entendimento para vocês. Ai de mim. Qual é a voz que Deus me deu? Qual é o alcance e a responsabilidade que Deus me deu? Vocês. Às vezes algumas pessoas acessam nossos cultos, nossas lives de oração, né, acessam nossos momentos de alguma forma, e elas são influenciadas, são abençoadas, amém. Mas a minha responsabilidade é sobre vocês. Então eu preciso ter uma sabedoria vinda pela misericórdia de Deus, uma graça, para poder ministrar a vocês. Não algo da minha cabeça, mas algo que tem a ver com o direcionamento dado por Deus em sua palavra. Hoje você, né, às vezes a Angélica me mostra assim, tem momentos que você olha no Instagram, são dezenas de lives acontecendo ao mesmo tempo, de pastores, de ministros, de cantores e tal. Né? As pessoas, elas estão constantemente procurando falar algo, ministrar algo. E eu falei um dia desses que me dá uma preocupação muito grande, porque de algumas coisas que são faladas, que são ministradas, e as pessoas estão acessando essas informações. E alguém me disse, algum tempo atrás, pastor, as pessoas estão acessando, se a pessoa está acessando algo, está ouvindo algo que não é verdadeiro, é porque ela está olhando, ela está ouvindo. Porque eu tenho um pensamento assim, eu fico às vezes esperando que alguns pastores que falam a milhares de pessoas, de seguidores, que essas... Ficou esquisito assim meio. Você tirou o retorno? Não, tá normal? Fica mexendo não, senão não está com o microfone de você. Minha videogame, né, irmão? Às vezes eu falo assim, meu Deus, irmão, estou falando devagar porque eu preciso ter confiança no que eu estou falando. Eu tenho confiança, mas eu preciso saber como falar, para não sair distorcido. Eu tenho às vezes um pensamento assim, que esses pastores que alcançam milhares de pessoas, que acessam casas e famílias, eu acho que eles deveriam sempre dizer assim: eu estou falando para vocês, mas vocês têm líderes, vocês têm pastores, vocês têm discipuladores, ouçam seus líderes. Eu não vejo ninguém fazendo isso, porque todo mundo quer pastorear todo mundo. Agora, uma coisa é você ouvir alguém que você só conhece na tela e na voz. Outra coisa é você ouvir alguém que você convive, que você vê a família, que você conhece. Então nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos observar a integridade do que nós ouvimos, e não a quantidade do que ouvimos, ou até a qualidade do que nós ouvimos.
Porque existe uma questão assim, se muita gente está ouvindo uma pessoa, eu também vou ouvir. Se muita gente está indo para lá, eu também vou, porque deve ser algo bom. Mas a nível de igreja não pode ser assim. Quando Paulo foi dar instruções a Timóteo acerca do ministério, ele disse: cumpre o teu ministério com zelo, como a quem vai prestar conta, como quem um dia vai prestar contas. Por quê? Porque é pessoal o ministério. Então nós estamos vivendo um momento de muitas vozes, de muita coisa sendo falada, muita coisa boa, mas muita porcaria. Então você precisa tomar muito cuidado, comunidade de Betel, com o que você ouve. Estamos vivendo um momento onde nós precisamos nos apegar ao evangelho simples, mas profundo. Não ficar viajando. E eu quero de alguma forma tentar te explicar isso nessa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim. Tem aí? Vou ler se vocês me acompanham aí. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos, para mim, como pastor, eu acho que eu pregaria só eles o resto da minha vida. Porque para mim ele é um texto muito completo. Nele você encontra a cruz, nele você encontra a morte, nele você encontra a ressurreição de Cristo, nele você encontra a verdade de Deus para a nossa geração, para esse mundo, para esse tempo, nele você encontra até a eternidade. Mas eu queria dizer para você o seguinte: por que esse texto é tão pontual para os nossos dias hoje? O tempo todo, irmãos, nós estamos sendo, como eu disse, bombardeados com notícias que chegam a um ritmo tão rápido que às vezes é difícil de processar. É tão rápido, não é? A notícia chega tão rápido que, meu Deus, é muita coisa. A internet criou uma possibilidade, né, de você ter acesso a informações muito rapidamente, mas ela também criou a possibilidade de nós sermos enganados, de nós sermos manipulados em todos os níveis. Então por que esse texto é tão importante a respeito disso? Porque não há, irmãos, como ter saúde emocional, psicológica e, como consequência disso, física, se nós não tivermos uma mente renovada. Estima-se hoje, né, uma pesquisa científica, que nos próximos anos, próximos mesmo, próximo ano de 2021, 2022, haverá uma pandemia psicológica no mundo. Pessoas que estarão vivenciando doenças psicossomáticas, como transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade crônica, problemas de enfermidade psiquiátrica, num nível terrível. Há uma previsão disso. Por quê? Por causa do que está acontecendo hoje. O mundo está sendo atacado, né? O mundo está vivendo uma situação de uma enfermidade que tem assolado o mundo, mas também tem tocado naquilo que é o maior tesouro que o homem tem, que é a sua vida financeira. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então a pandemia está tocando no coração das pessoas, porque está tocando nas finanças. Então estima-se, né, que nos próximos anos haverá uma consequência dessa pressão desse momento. Quando eu vi isso, eu comecei a pensar, eu falei: Deus, eu não aceito isso no meio da tua igreja. Qual igreja? A igreja que eu pastoreio, a igreja de Jesus como um todo.
mas o meu foco são vocês. Que nós tenhamos uma saúde mental, emocional, psicológica, que gere uma saúde física, que gere um equilíbrio, onde nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós vamos voltar, sair disso, amém? Ilesos, porque a palavra diz que depois de termos vencido tudo, nós permanecemos inabaláveis. Mas como que isso é possível? Só com palavras. Só com palavras de efeito, você vai ser vitorioso. Diga comigo, eu serei vitorioso. Isso e tal. Aí você volta para casa e começa a ver um monte de bobeira, assistir um monte de coisa que não deve assistir, ouvir. Aí não adianta, não há mente que suporte isso. Então você precisa ter cuidado com o que você ouve, ter cuidado com o que você conversa, ter cuidado com o que você absorve. Porque os próximos dias, os nossos próximos dias serão consequências do hoje. Do hoje. Lá em casa a gente não tem costume de comer fritura. Há muito tempo, muito difícil. E ontem eu comi uns negócios fritos, eu achei que era assado e o negócio era frito. Teve consequência. E não foi uma consequência legal, não. Foi desconfortável. Por quê? Porque o organismo está acostumado com isso. Então você tem que ter uma postura na sua vida nesse tempo. A renovação da mente, ela não tem a ver com palavras de efeito. Ela tem a ver com atitudes, com posturas, irmãos. Posturas práticas. Coisas que são muito maiores do que aquilo que está sendo falado. Pastor, mas eu posso declarar na minha casa que isso não chegará à minha casa? Sim, você pode ter essa fé. Por favor, exerça a sua fé. Hoje existe uma batalha sendo travada, irmãos, no interior de cada cidadão do mundo. Do mundo! Estamos falando de bilhões de pessoas. Que batalha interior é essa? A batalha pela sobrevivência. Eu ia trazer um videozinho para colocar aqui, mas aí depois eu não trouxe. Eu vi um vídeo essa semana lá na Índia, eles mostrando como que eles estão fazendo. Porque lá na Índia tem aquele negócio do pessoal andar 4 numa moto, né? 6 numa moto. Aí tem um videozinho, não sei se vocês já viram, de 4 caras tendo uma blitz. Aí os caras vêm sem capacete, sem máscara. Aí a polícia está pegando, deixa uma ambulância na beira da estrada. A polícia vai e fala para eles assim: nós vamos, já que você não usa máscara, não está se cuidando, nós vamos colocar você dentro de uma ambulância com uma pessoa infectada. Aí tem uma pessoa lá dentro. Tudo artista, né? Irmãos, o povo endoida. O cara começa a gritar, e a pular, e a espernear, e a polícia arrastando para jogar ele dentro da ambulância, só para causar medo, para ver se eles começam a se cuidar, né? Por que essa guerra toda? A guerra pela sobrevivência. Por mais que eles estivessem tendo uma irresponsabilidade de andar sem proteção, quando ele chega diante da possibilidade de ser infectado, há um despertamento. Aí ele entra em desespero. É a batalha pela sobrevivência. Então, no mundo inteiro você vê isso. Mas como nós cristãos somos convidados por Deus a nos portar? Qual é a nossa esperança? Quais são nossas convicções? Qual é a nossa postura nesse tempo? Eu quero ler um texto com você que inicialmente ele assusta, mas você vai entender. Vamos lá, Mateus capítulo 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque Jesus estava falando sobre as últimas coisas, né? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos olha para a pessoa que está aí meio longe de você e diga: não se engane.
Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é lícito, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, ou epidemias, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Faltou só um versículo aqui, que eu quero ler com você. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Agora olha para mim, igreja do Senhor Jesus. Qual o jornal que você tem que ler, ver e acreditar? Esse. Entende? Hoje o espírito que mais age no mundo, hoje, é o espírito de engano. Ele está com as suas garras enfiadas em todas as áreas da sociedade. Porque o engano, ele é manipulador. Ele manipula a verdade em favor de benefícios próprios. Porque o que está, irmãos, em xeque nesse momento? O que está pelo que as pessoas estão lutando nesse momento no mundo? Poder. Controle. Possibilidade de ter controle. As maiores autoridades do mundo não se passam de crianças, bebês, lutando por território, por bombas, não estando nem aí para a necessidade do órfão e da viúva. Por isso que Jesus falou o seguinte: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. A verdadeira religião diz respeito a amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas. A verdadeira religião é relacionamento. Então cuidado com sua mente ficar viajando. Eu nunca fui de fazer postagens, essas coisas, nunca fui. Mas ultimamente Deus tem me incomodado com algumas palavras de conhecimento, umas coisas, e eu tenho colocado porque assim, nem que seja 10 que vejam, mas eu preciso colocar para fora alguma coisa. Porque, irmãos, não tem lógica. Não tem lógica nós olharmos para tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, e nós não entendemos qual é o nosso papel, qual é a missão da igreja. Então eu quero te dizer, diante de tudo que está acontecendo, existe para nós duas coisas: uma postura e um comportamento. Parece a mesma coisa, mas não é. A postura tem a ver com o que está acontecendo dentro de nós, e o comportamento tem a ver com o que está acontecendo em nossas ações. Qual é a minha postura diante do que está acontecendo no mundo? Investir na renovação da minha mente. Investir na renovação do meu entendimento sobre as coisas. Deus, abre os meus olhos para que eu veja. Lembra do jovem Geazi? O jovem que caminhava com Eliseu, não é?
O exército veio para atacar o profeta. O jovem entrou em desespero. Meu Deus, olha, os exércitos do inimigo estão vindo por causa de você. Coitadinho de nós, não sabe nem pegar uma espada. O profeta disse para ele: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E o que ele viu sobre os montes? Os exércitos do Senhor, os anjos do Senhor, os exércitos do céu, vindo por causa de um homem. Eu fico até imaginando a cara do profeta olhando para ele e dizendo assim: você não sabe de nada, inocente. Sabe o que é isso? A capacidade de ver, mente renovada, irmãos. Aí você olha todas as circunstâncias ao redor. Como nós vamos enxergar tudo isso? Qual é o filtro de tudo que nós vemos e ouvimos? É a palavra, irmãos. Esses dias alguém veio falar comigo: pastor, estão falando aí negócio de uma escuridão que vai acontecer e tal, O que a gente fala, o que a gente faz? Eu falei: irmão, olha para a pessoa e fala: você não sabia disso não? A Bíblia já fala disso, ó. Já fala. Vai acontecer pior. É mesmo, lê lá na Cruz 24. Dá uma olhadinha na Bíblia, a Bíblia já fala dos acontecimentos. Por isso que é momento de ser fiel ao Senhor. Aproveita para evangelizar o irmão. A nossa paz, irmãos, está no fato de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E isso não pode ser palavra de efeito, eu repito. Não adianta você dizer: minha vida está na mão de Deus. Aí você começa a viver tudo que todo mundo vive e como todo mundo vive. Então preste atenção: postura e comportamento nesse momento. A postura tem a ver com o que está dentro de você, a renovação da minha mente, a minha postura. Ao ouvir coisas, ao ouvir notícias, ao vivenciar circunstâncias, a minha postura tem a ver com o meu interior. E só a palavra de Deus é capaz de nos dar esse equilíbrio, essa graça. Meu comportamento tem a ver com as minhas ações, as minhas atitudes. Eu estou preocupado com vocês no que diz respeito ao amor uns pelos outros. Olha uma das coisas que Jesus falou nesse texto, no versículo 13: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aí eu digo para você, eu faço uma pergunta: o amor tem se esfriado na sua vida? Eu tenho certeza que você vai falar: não. Por quê? Porque você está pensando no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, nas pessoas mais próximas de você. Mas a Bíblia não está falando desse amor. Quando você vai ler sobre esse amor está falando sobre o amor, não é um amor filéu, não é um amor eros, é o amor ágape, é o amor de Deus em nós. Você não pode deixar que o amor de Deus em você se esfrie, que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a minha postura diz respeito a eu guardar-me por dentro. Meu comportamento diz respeito a eu não deixar o amor esfriar na minha vida. Então, pelo amor de Deus, entre em contato com as pessoas. Marca com a pessoa na porta da casa dela, passa de carro, bate papo de longe, dá tchau, mas olha para alguém, liga para alguém. Sabe, pergunta se está precisando de alguma coisa. Em nome de Jesus, mantenha a chama do amor aceso. E amor, a palavra diz: não amei somente de palavras, mas em atos e em verdade. É momento de nós acordarmos, irmãos, porque nós estamos começando a acostumar a ficar em casa. Estamos começando a acostumar a gostar mais de qualquer outra coisa do que de relacionamento. Desliga a televisão. Cuidado com série. Cuidado com aquilo que está acumulando na tua mente. Ah, pastor, se eu não ver alguma coisa, se eu não assistir alguma coisa, eu vou endoidar. Ué. Endoida para o outro lado, irmão. As coisas loucas desse mundo são os cristãos que buscam o Senhor. Faz isso então. Fala: Senhor, me ajuda, me dê força para eu poder não me envolver tanto com as coisas daqui. Então, postura e comportamento trazem para nós um equilíbrio para esse tempo. Uma mente renovada significa você olhar para textos como esse
e saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E se a sua vida está nas mãos de Deus de verdade, se você é lavado e remido pelo sangue de verdade, você sabe onde você está nessa história. Você sabe qual é a sua condição nessa história. Nós somos da fé de que tudo isso já começou, viu, irmãos? O processo já começou. É porque não chega a nós, por causa da mídia enganadora e manipuladora, não chega a nós a notícia de milhares de cristãos que são mortos constantemente. Apareceu um tempo atrás os de laranjinha cortando a cabeça do povo na beira da água, comoveu muita gente. Como nos comoveu, gente. Eu não quero nem ver isso. Enquanto isso, famílias estavam ficando sem seus pais, igrejas estavam ficando sem seus pastores. E a gente nem quer ver isso. Por quê? Porque vivemos num país livre. Pelo menos por enquanto, né? Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que algo está acontecendo. A pior pandemia que veio da China não é um vírus, mas é a perseguição que existe no cristianismo naquele lugar. Campos de concentração para fazer cristãos sofrer. Eu sempre fui um seguidor e um apoiador ávido de uma missão chamada Portas Abertas. Desde o início do meu ministério, mais de 20 anos atrás. Sempre recebi eles, na época ainda era por carta. Aí depois começou a ser por e-mail. Notícias de um campo missionário. Notícias das igrejas que são perseguidas no mundo. O que está acontecendo hoje no mundo é sério. Aí você olha para esse texto e acha, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, gente perseguido, volta para mim, filho. Aí você olha ali, vai o outro. Vos entregarão para seres atormentados, mandar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui você olha e fala, não, isso não aconteceu ainda. Porque não aconteceu com você. Mas já está acontecendo. Então, isso que Jesus está falando é o princípio das dores. As dores significam o quê? Os sinais. Então, quando nós olhamos para isso não pode nos amedrontar, irmãos, nos apavorar, isso tem que nos dar esperança, porque Jesus está voltando. Mas nós acreditamos, como eu disse, nós somos da fé de que antes nós viveremos um grande avivamento. Nós viveremos porque a palavra diz que o Evangelho será pregado no mundo todo, como testemunha a todas as nações. O mundo está sendo preparado para um avivamento. Só que esse avivamento precisa começar na nossa vida, na nossa casa. E uma das formas de começarmos esse avivamento é essa renovação da mente, é essa postura e esse comportamento cristão. Porque no momento, quando você olha para uma situação como essa, quando você olha para o mundo, eu penso que ou a nossa mente está sendo renovada. Você tem que escolher, ou sua mente está sendo renovada, ou ela está batalhando contra Deus e o reino. Nós precisamos decidir em quem nós vamos acreditar. Eu escrevi algo aqui, não existe, fala isso aí, filho. De novo. Não existe meio termo. Ou sua mente está contra Deus e seu reinado, ou a sua mente está sendo transformada e firmada na palavra de Deus. Não existe meio termo. Ou você é alguém que pega a palavra e crê nela, e acredita que esse momento é a oportunidade que nós temos.
ou você se apavora e desespera junto com todo mundo. A vida do cristão precisa estar, irmãos, em constante transformação. Eu já preguei sobre isso. Já falei com vocês que a imagem de uma mente transformada, sabe qual é? Uma mente transformada nos leva a ver o mundo de outra forma. A mente transformada sempre nos levará a ver o mundo com outra perspectiva. Por que a Bíblia diz no texto de Mateus 24 que, em particular, Jesus explicou para eles sobre o que ele estava falando com a multidão? Não adianta você querer ter revelação de Deus se você não estiver disposto a ir no particular com Ele. Não adianta. A mente transformada sempre nos levará a ver o mundo em outra perspectiva. Qual a perspectiva? Do reino de Deus. Quando você vê as nações abalando, as nações, né, sendo estremecidas e rumores de guerra e conspirações, aquela coisa toda, você tem que imaginar que as nações estão aqui, ó. A máscara, a Bíblia, o computador está aqui. Aí o reino de Deus está acima de todas essas coisas. O reino de Deus, eu olho, Senhor, o teu reino, o teu controle, o teu domínio. Porque a gente tem esse negócio de ficar cantando, igual a gente estava cantando aqui, né? Honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Isso não pode ser só cântico. Isso não pode ser só uma emoção. Isso precisa ser uma postura que gere um comportamento. Teu é o poder, amém. O teu reino está acima de todas as coisas. Já estou terminando. A perspectiva de uma mente transformada, ela leva a ver o reino de Deus acima de tudo. Você passa a ver sua família, você passa a ver sua vida, sua família, sua profissão, a política, a economia. O mundo vive em outra perspectiva para você, a perspectiva da fé. E não é uma fé positivista, não vai melhorar. Vai melhorar. Outra vez uma pessoa falou comigo assim: não, pastor, isso vai passar, a vida vai voltar ao normal. Se Deus quiser. Eu falei: vai, não vai. Misericórdia, pastor. Eu falei: vai não. Nunca mais o mundo será o mesmo. E há daqueles que quiserem viver do mesmo jeito depois. Porque depois de tudo isso, e durante isso tudo, e depois de tudo isso, quem é frio, quem é morno vai esfriar, quem é frio vai congelar, e quem é quente vai incendiar. Aleluia. Não tem como você viver de outra forma. Ou seu casamento conserta, de ficar suportando um ao outro mais tempo junto, ou você cria os seus filhos para Deus, ou você entrega eles para a internet, para programas de televisão, criar eles porque você não suporta ficar perto deles. É momento, irmãos, de alinhamento dentro das famílias. Nós sabemos que o diabo inspira muitos pensamentos malignos nesse tempo. Mas sabe o que é pior do que o diabo inspirar pensamentos malignos em nós? É quando os nossos pensamentos inspiram o diabo. É quando você deixa que os seus pensamentos deem lugar ao diabo dentro da sua vida. E sabe quando isso acontece? Quando nós não renovamos a nossa mente. Efésios 4:27 diz assim: e não deem lugar ao diabo. Achei interessante, porque o texto de Mateus nos adverte a ter cuidado com falsos profetas. Eles podem confundir nossas perspectivas e nos levar a afundar em enganos que apenas massageiam o nosso ego. Esse é um tempo de surgimento de falsos profetas, irmãos. E presta atenção, falso profeta não é só aquele que fala, que traz profecias, revelações, curas e sinais. Sabia? Falsos profetas também são aqueles que dizem que Deus não faz mais isso e Deus não faz mais aquilo. Muitas vezes se apega muito ao fato de que falso profeta são aqueles que exageram o pentecostalismo. Mas falso profeta também são aqueles
que minimizam o poder da ação de Deus. Estamos estudando em casa sobre os avivamentos. Estava observando um dos maiores avivamentos do mundo, que foi o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, nos meados de 1905. A perseguição que aqueles cristãos tiveram. Nós vemos as consequências do avivamento, né? O poder de Deus se espalhou pelo mundo, a renovação espiritual se espalhou pelo mundo. Mas quando você vai estudar a vida que eles viviam no dia a dia, quando eles eram humilhados, queimados, martirizados, em pleno século XIX. Quem é que fazia isso, pastor? O povo do mundo? Não. Os crentes, que não aceitavam o estilo de vida que eles decidiram viver profundamente em Deus. Experiências com Deus. Eram abusados, eram feridos, andavam pelas ruas, viviam sujos de comida podre que os cristãos jogavam neles. Aí vem me dizer que isso não é diabólico? Na verdade, existem coisas que são piores do que diabólicas, né? São os pensamentos que inspiram o diabo, que dão para ele lugar para agir. Então, muito cuidado com as coisas que você ouve nesse tempo. Não vá atrás daquilo que se exagera para cá e nem para cá. Viva o equilíbrio da palavra. Amém? Amém? Nosso maior problema é a nossa indisposição mental de buscar Deus e seu reino. Nós queremos respostas prontas, irmãos. Nós queremos alguém que nos diga o que fazer, o que acreditar. Preguiça, indisposição. Chega em casa cansado, a única coisa que você quer é deitar no sofá e ligar Netflix para você relaxar. É bom, irmãos, eu não estou pregando contra, não. É bom que você assistir alguma coisa. Igual lá em casa, minha esposa é muito mais crente que eu. Angélica, quando ela está, tem uma mensagem, tem uma pregação, tem um livro, ela me cerca, eu fico doido assim, ó. Eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver tiro, eu preciso ver gente voando, entendeu? Eu gosto muito desses negócios assim de gente voando, de Vingadores, eu gosto. Eu preciso disso às vezes. Às vezes ela passa na sala, eu estou sentada, ela me dá aquela olhada assim, carnal. Brincadeira, meu amigo, você não faz isso, meu Deus. Eu só sinto, mas você não faz não. Aí, mas isso não pode consumir você. Tem que saber a hora de parar. Você tem que saber quais são as suas prioridades. Você precisa renovar a sua mente em Deus para que você tenha uma postura e você tenha um comportamento correto. Para que você seja alguém que não precise de alguém dizer para você o que você deve crer, o que você deve fazer. Alguém manipulado. Cuidado, irmãos. Alguns dias atrás Deus falou comigo: pare de ver jornal. Eu via jornal todas as noites antes de dormir. Eu escolhia o jornal, né? Jamais Rede Globo. Eu escolhia alguns jornais que eu achava mais equilibrado para ver as notícias do dia e tal. O Espírito Santo colocou no meu coração: tá, irmão? Estou falando com vocês, não veja. No momento que eu quero que você lê a Bíblia, na hora que você for ver qualquer coisa, olhe essas notícias, que elas são sempre atuais. E eu parei. Irmãos, você não pode ficar desatualizado. Você está atualizado com verdade ou com mentira? Você tem que pensar nisso. Então, irmão, sendo assim, a resposta para isso, para nós não vivermos enganados, para nós não nos entregarmos aos falsos profetas desse tempo, a resposta para isso é o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Nosso maior desafio nesse tempo é o arrependimento profundo. O arrependimento profundo de uma vida de aparência e o retorno à intimidade com Deus. Irmãos, nós estamos com informações demais e pouca revelação. Nós temos pouca intimidade
E com isso o diabo encontra brechas nas nossas vidas. Eu já disse um tempo que eu estava terminando, né? Mas agora eu estou mesmo. Como que o diabo consegue acessar as nossas vidas? Já estava quase de madrugada, Deus começou a falar algumas coisas comigo que eu quero ler a respeito de Efésios 4, 27. Está escrito: e não dei lugar ao diabo. Vamos ler juntos? E não dei lugar ao diabo. Mais uma vez. Não dei lugar ao diabo. Aí eu vou ler o que o Senhor colocou no meu coração, que eu escrevi. Efésios 4, 27. Não dei lugar ao diabo. Não dei lugar ao diabo fala de lugar, mas eu vou chamar de acesso. Não dei acesso ao diabo. Acesso é uma linguagem também usada no mundo virtual, que significa a capacidade de entrar em ambientes que são exclusivos, pessoais e íntimos, mesmo que virtuais. Geralmente o acesso é dado através de uma senha, que geralmente é pedido que a senha seja algo difícil, que contenha letras, números, símbolos, e dessa forma impeça que pessoas indesejadas acessem sua conta, acessem aquele espaço. Então, dar acesso a alguém ou a alguma coisa é como dar a sua senha pessoal para que alguém entre em um ambiente que deveria ser seguro. Mas a segurança existe. O problema, a segurança existe. A senha foi feita para isso. Mas o que acontece é que você mesmo acabou por entregar o acesso dos lugares que Deus estabeleceu que ficassem guardados e protegidos. Você entregou a senha para que inimigos entrassem em lugares que Deus quer guardar você. A questão é que não ligamos mais para consequências, pelo menos no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, porque o nível de intimidade que temos com Deus é tão pouco que quando ele acaba o relacionamento, nós nem sentimos mais tanta falta. Feche os acessos do diabo em sua vida. É tempo de buscarmos a Deus. Isaías 55, 6, que diz assim: buscai o Senhor. Isaías. Aí. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pense nos acessos que você tem dado ao inimigo na sua vida. Se existe senha, é porque tem que ser um lugar seguro. Quais são as senhas, pastor, então, que eu posso pensar na minha vida? As senhas diz respeito ao que os seus olhos estão, o que você permite que os seus olhos acessem, ou que acessem os seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu coração. A senha diz respeito a posturas que você precisa ter aqui dentro de você, de tomar decisões. Irmãos, eu não estou todo dia louco por ler a Bíblia, por orar, por queimar, por... Como é que você fala, Cadu? Como? Chapar na presença de Deus. Não. Tem dia que não. Tem dia... Eu sou muito difícil de ser assim, esquisito. Mulher que costuma ser mais, não é, mulher? Sim ou não? Ou é homem que é mais esquisito? Lá na sua casa quem é? Na minha casa ninguém é esquisito, né, meu amor? Ninguém. É o Natan. Mas tem dia que não. Mas eu vou obedecer o dia? Eu vou para ele. Eu vou buscar. Vou me entregar. Então cuidado com os acessos que você dá ao diabo na sua vida. Fica de pé no seu lugar.
Não dê sua senha pessoal a estranhos. Viu? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração em Deus. Leia a Bíblia. Ore todos os dias. Peça a Deus para abrir os seus olhos para que você veja o mundo da maneira de Deus. Deus, eu quero ver tudo que está acontecendo como o Senhor vê. Eu não quero me descuidar, mas eu também não quero entrar em pânico, porque existe uma palavra que me dá paz. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Existe uma palavra que nos dá paz. Coloca ela assim no teu coração. Pai, nós queremos encerrar esse culto e dizer, Senhor, que a Tua palavra é a nossa esperança, a Tua palavra é a nossa paz, a Tua palavra é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz dos nossos caminhos. Dá-nos amor pela Tua palavra, mas também dá-nos entendimento dela, Senhor, porque ela fala sobre nós, ela fala sobre o nosso destino, mas ela também fala sobre a qualidade dos dias que estamos vivendo. Eu peço que o Senhor abençoe esses irmãos e irmãs que estão aqui, que cada um de nós tenhamos uma mente renovada, transformada pela Tua palavra, que cada um de nós tenhamos uma postura interna de amor uns pelos outros, mas que tenhamos também, Deus, um comportamento de amor uns pelos outros, que a nossa fé se transforme em atitude, em ação, meu Deus. Abençoe cada pessoa que está em casa, cada família. Meu Deus, tira essas famílias dessa condição, Pai, da mesmice, das guerras, das brigas, todo divórcio que tem tentado se instalar nas famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor alcance as famílias com a Tua paz, mas que haja um comportamento diferente, Pai, nas famílias. Que a Tua palavra, que a Tua presença se torne o centro das famílias. Espírito Santo de Deus, aviva-nos nesses dias. Ah, Deus, eu estou falando aqui há tanto tempo, mas tudo que eu estou falando se resume numa coisa: avivamento. Uma volta para o Senhor, um retorno para Ti. Que ficar em casa não se torne uma desculpa para frieza e indiferença. Que ficar em casa não se torne uma desculpa para dar acesso ao diabo. Que tudo aquilo que o diabo já colocou dentro das casas dos meus irmãos, que saia em nome de Jesus. Pegue tudo que é teu, toda sujeira, diabo, e saia das famílias. Que os pais voltem a orar com seus filhos, a consagrar, a ungir suas casas, porque nós cremos no poder de um Deus que transforma todas as coisas. Que nunca mais sejamos os mesmos, Pai. Que nunca mais sejamos os mesmos, para a glória e louvor do Teu santo nome que nós oramos. Aleluia. Levanta a tua mão, a tua Bíblia, e diga assim: eu amo a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. E ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela é instrumento de renovação e de transformação da minha mente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Eu viverei o que a palavra de Deus estabelece que eu viverei. Os pensamentos de paz são os pensamentos de Deus ao meu respeito. E nessa paz eu descanso. Nesta fé eu vivo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, levem essa notícia para a tua casa, para a tua família. Diga comigo essas duas palavras. Diga: postura e comportamento. A postura tem a ver com aquilo que está dentro de você. A
a renovação da sua mente, o seu entendimento. E o comportamento tem a ver com suas ações. Amém? Deus abençoe sua vida. Sinta-se abraçado, sinta-se beijado, sinta-se amado por mim, pela pastora Angélica, pela minha casa, por esse ministério. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero te fazer um apelo, participe, você que está aqui, você que está em casa, participe das lives de oração. Por favor, decida um tempo precioso. É só você agendar toda segunda e quinta, às 20 horas. Estamos juntos ali, orando e lendo a palavra de Deus. E na sexta-feira, às 19h30, a célula com a família. Deus abençoe e fica ligado nas notícias nas redes sociais. Em nome de Jesus. Amazing grace, how sweet.